Nós estamos hoje terminando uma série chamada ou intitulada Qualidade de Vida. Quem está realmente bem? Eu tenho dito todo domingo que se tem algo que a nossa sociedade tem procurado é por qualidade de vida. E qualidade de vida em todos os sentidos. É gente que deixa de virar, ou gente que deixa de ser carnívoro e passa a ser vegetariano. Eu não consigo entender como é que uma pessoa vive dessa maneira. Me desculpe vocês, os veganos, os vegetarianos. Como é que você troca um hambúrguer de picanha por um hambúrguer de soja? Para mim isso é quase que demoníaco. Mas o que se diz por trás de tudo isso é que nós estamos procurando qualidade de vida. Vocês, eu não estou. Essa qualidade de vida eu não procuro. Agora, quando Jesus, no alto do monte, senta com seus discípulos e a multidão ali perto dele, ele entendendo que haveria de dar uma resposta, ou precisava dar uma resposta a uma geração que corria atrás de uma série de coisas e que não encontrava. E era tão caracterizado isso, porque a partir do momento que ele começa a pregar determinadas coisas, que ele começa a viver determinadas coisas, o resultado de tudo isso é que esta multidão vai atrás dele, ansioso por escutar o que ele estava falando, dizendo, opa, tem algo aí que é diferente e nós queremos ouvir o que ele está falando porque vai suprir as nossas necessidades. Se o que ele propunha não era algo que atraísse a atenção, não haveriam multidões seguindo Jesus. Portanto, era uma resposta que ele dava, sim, à cultura. Mas eu quero pensar hoje numa continuidade das bem-aventuranças, quando ele ensina a respeito do sal e da luz da igreja e do mundo. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 5, verso 13. Mateus 5, verso 13. Talvez você olhe para mim com aquela cara sem graça, mas eu vou falar de novo para você. Todo mundo tem que trazer a sua Bíblia. Todo mundo tem que trazer a sua Bíblia. Não importa se ela seja impressa ou digital, mas você tem que trazer. Mateus 5, 13, diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa é a continuação de Jesus no Sermão do Monte. E eu quero que você decore uma coisa, que você saia daqui hoje com o término dessa série dizendo, eu entendi uma coisa, pelo menos uma coisa eu entendi. Jesus no Sermão do Monte tem um contexto, o contexto de primeiro, uma escolha que ele fez pessoal em agir em determinada área, ou três ações distintas, aonde ele começou e ele terminou este movimento todo do Sermão do Monte. E as ações foram, ele queria ensinar, ele queria pregar e ele queria curar. Quando você chega no texto de Mateus 4, 23 e depois em Mateus 9, 35, você vai ver que Jesus fez essa opção de ensinar, de proclamar ou pregar e curar. Neste intervalo, entre estes dois movimentos escolhidos por ele, de Mateus 4 e Mateus 9, que são movimentos iguais, que mostram a intenção de Jesus, nós temos uma coleção de ensinos e uma coleção de histórias. O Sermão do Monte é caracterizado por essa coleção de ensinos, onde Jesus senta, os seus discípulos próximos dele, a multidão logo depois, ele ensina os discípulos na expectativa de que eles fossem transformados pelo seu ensino e conseguissem impactar a multidão que estava ali também ouvindo de rebarba, assim, de
de lambuja aquilo que Jesus ensinava aos seus discípulos. O foco era os discípulos visando a grande multidão. E logo depois havia uma coleção de histórias. Jesus cura endemoniado, cego, mudo, paralíticos, traz a filha de um grande homem à vida novamente, cura a sogra de Pedro. Então a gente olha que existe um conteúdo teórico e existe um conteúdo prático que são coniventes, que eles caminham juntos. Jesus não ensina uma coisa e vive outra. O que ele ensina está sendo validado naquilo que ele pratica, e o que ele pratica é consolidado por aquilo que ele ensina. Então Jesus traz tudo isso à tona. E a gente tem visto que Jesus ensina a vida como se fosse um jogo, e a gente já viu que a vida ela tem regra, ela tem um início, ela tem um fim, e ela tem um propósito. O propósito é caminhar com Jesus, estar mais próximo de Jesus, ter a liberdade de ser influenciado por Jesus e ser transformado por essa influência. É caminhar próximo dele, e este caminhar traz modificações à minha vida. E semana passada, no jogo da vida, nós vimos que Cristo tem seguidores neste mundo, que estes seguidores eles passarão sem dúvida nenhuma por sofrimentos, e que além disso eles obterão recompensas. Então o que a gente tem que entender na nossa vida, clara e de forma tranquila, que o Sermão do Monte nos ensina, é que tem pessoas que escolherão seguir a Cristo. E aqueles que seguirão a Cristo passarão por sofrimento, por provações, por tribulações, que não tem como excluir o seguir a Cristo de uma vida mansa, suave, tranquila, mas de uma vida repleta de provações, tribulações, de que o mundo nos odiará, porque nós seguimos a Cristo, nós seremos vistos como pessoas não quistas e assim por diante. Mas obteremos recompensa. E que a presença de Jesus Cristo é uma grande recompensa agora, mas que a eternidade nos promete uma plenitude de alegria, de paz, de satisfação na presença de Jesus Cristo. É isso que a gente tem que caminhar. Então, eu não posso olhar para esse mundo agora na expectativa de que será um mundo que vai me encher os olhos. Pelo contrário, Jesus Cristo é que enche os meus olhos. Jesus Cristo é que enche os meus olhos. Agora, quando a gente chega nesse texto que nós lemos hoje, a gente percebe que há uma crítica dura aos cristãos e não ao mundo. Jesus Cristo não faz uma crítica ao mundo, ele faz uma crítica aos cristãos. Ele diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele diz: vocês são. E com quem eu quero falar é com vocês. Eu não estou aqui sentado, ensinando a vocês aqui, na expectativa de que ali na frente, onde a multidão está sentada, eles escutem o que eu estou falando para eles. Eu não estou fazendo aqui uma tabela, né? Quer dizer, eu estou querendo ensiná-los, mas enquanto eu ensino, o que eu estou querendo mesmo é falar para aquele povo ali, destruir aquele povo ali, acabar com aquele povo, dizer que ele é um povo safado, corrupto, perverso, um povo cafajeste, um povo, seja lá o que for. Eu quero que eles saibam. Então eu vou fazer o seguinte: sentem aí, eu vou falar para vocês, aguentem firme o que eu vou falar para vocês, porque na verdade eu quero atingi-los. Não, Jesus senta com seus discípulos dizendo: escuta, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, prestem atenção. Eu estou falando com vocês e tem uma multidão que está nos seguindo. Por quê? Porque se esta multidão está correndo atrás de uma novidade, significa que a realidade que eles vivem não satisfaz. Por isso eles estão correndo atrás de algo novo. Porque se eles estivessem muito bem, se eles estivessem tranquilão, se eles estivessem numa paz tremenda, se eles estivessem satisfeitos com a vida, eles estariam ali dizendo: que Jesus continue fazendo o que ele está fazendo, mas eu não vou lá ouvir o que ele está pregando, e nem vou levar aqueles que estão comigo ou que vivem comigo para ouvir também, porque a gente está numa boa.
A vida nos satisfaz, a vida nos repleta, a vida é tudo o que nós precisamos ter. Não, na verdade aquele povo estava ali, Jesus estava dizendo, prestem atenção. É um povo que precisa de direção. É um povo que precisa de ensino, é um povo que precisa de orientação, é um povo que precisa de referência. E este povo, ele precisa de referência e direção, e a referência e a direção são vocês. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. É com vocês que eu quero falar, porque se eles não estão satisfeitos com a vida e vem uma multidão atrás da gente, significa que a mensagem do reino não está chegando lá, porque aquele que deveria estar anunciando lá não está anunciando. Então eu quero ensiná-los, para que quem sabe vocês sendo transformados, vocês alcancem a multidão. Então, olhando para essa crítica, eu queria esclarecer um pouco a crítica de Jesus ao cristão. A primeira coisa que ele trabalha é uma questão de que o cristão não vive isolado. Ele não vive isolado. Mateus 5, 13 e 14 diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele diz da terra e ele diz do mundo, mas ele também diz daqueles que o seguem, esses estão na terra e estão no mundo. Não é uma congregação à parte, não é uma família que se reúne e ela vai se excluir do mundo. Pelo contrário, de um lado está a terra, do outro vocês que são o sal da terra. De um lado está o mundo, do outro vocês que são a luz do mundo. E é verdade que as duas comunidades, vocês versus a terra e o mundo, convivem no mesmo espaço, no mesmo ambiente, no mesmo tempo. Eu não estou propondo de forma nenhuma que vocês criem uma comunidade à parte, que vocês comprem uma baita fazenda, um terreno gigantesco e vão viver lá como uma comunidade que não tem vínculo nenhum com a terra e com o mundo. Ele diz, não é esta a minha proposta. Não é esta a minha proposta. Inclusive, na oração que ele faz, Jesus faz por nós e pelos seus discípulos em João 17:5, ele diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Significa que o lugar do cristão é no mundo, que o lugar daquele que segue a Cristo é na terra, que não há outro lugar que eu e você devemos estar, precisamos estar, que não seja no meio daqueles que não conhecem a Cristo, que não seguem a Cristo, da multidão que está ávida por ouvir algo novo, de que satisfaça de fato a realidade do vazio gigantesco que existe dentro deles. Estão relacionados a terra e o mundo com o povo de Deus de uma forte relação de dependência, apesar da sua diferença. Existe a terra, existe o mundo, e vocês se relacionam com eles. Na verdade, um depende do outro, porque não dá para excluir a igreja da terra e do mundo, e nem o mundo da terra, e nem o mundo e a terra da igreja. Vocês estão inseridos nele. É importante declarar hoje que em dia, quando a gente entende que teologicamente é elegante tornar obscuras as fronteiras entre a igreja e o mundo. E na verdade o que Jesus está propondo é altamente contrário. Eu quero que vocês vão lá. Eu quero que vocês estejam lá. Eu não peço que vocês sejam tirados do mundo. Eu não peço que vocês criem uma comunidade à parte. Que vocês sejam os Amish da atualidade. Eu não espero que vocês... E gente, isso é tão esquisito que às vezes a gente acha que esse contexto de ser uma comunidade à parte é muito distante. Eu conheço uma pessoa que frequentou a nossa igreja, que veio de uma igreja que o pastor definiu que eles deveriam sair do mundo. Ele exigiu que todos vendessem suas propriedades. E todos venderam.
trouxeram à igreja, ele comprou um terreno gigantesco no Mato Grosso, em nome dele, e levou para lá as famílias. Foi um negócio de louco, uma aberração. Não sustentou o projeto, ficou com o terreno, quebrou todas as famílias. Você vai falar, é loucura, mas tem gente que acha que a igreja tem que estar fora do mundo. Tem gente que leva isso tão a sério, que eu como pastor, vira e mexe, eu estou ouvindo críticas ao mundanismo. A igreja no mundo e o mundo na igreja. Mas como? O que vocês cantam é do mundo. Como assim? O rock and roll é do mundo. O que vale são os hinos. A gente tem que ser totalmente diferente. Interessante como a proposta de Jesus é: o cristão não vive isolado. O cristão não vive isolado. Na verdade, o cristão que é cristão, ele vive inserido no mundo. E aqui, eu quero fazer uma aplicação prática. Quem são os seus amigos de fora do mundo? Porque se o cristão não vive isolado, a nossa tendência hoje é dizer o seguinte: eu vou criar o meu gueto, o meu PG, o meu grupo pequeno. Eu vou viver em função disso. É um povo que fala a língua que eu falo. É um povo que pensa aquilo que eu penso. É um povo que come aquilo que eu como. É um povo que se diverte da maneira como eu... Então eu crio esse gueto. Eu crio esse... E aqui eu vou viver de forma exclusiva. Eu não vou querer multiplicar o meu grupo, porque eu não quero que ninguém venha quebrar esse relacionamento tão perfeito, essa questão tão bem estanque, onde nada me pega, pelo contrário, nada destrói a nossa relação, pelo contrário, nós vivemos um pedaço do céu aqui na terra. Então, por causa disso, eu só saio com meus amigos de pequeno grupo. Eu quero, Juan, você como pastor de grupos pequenos, você está proibido de enviar qualquer pessoa para o meu grupo pequeno. Ele já está repleto, cheio. Ele já está completo. Então, por favor, fica na sua. Vai cuidar da Keila, vai multiplicar sua família, que é o que você gosta de fazer, entendeu? Mas me deixa aqui, isolado, tranquilo e sem chateação. Interessante, como todos os pequenos grupos que pensam em criar um ambiente estanque para si mesmos, eles não perduram, eles acabam. Porque o conceito de grupo pequeno na Bíblia são aqueles que estarão no mundo. E eu preciso estar no mundo. Eu preciso. Quem são os amigos não cristãos que você tem e que você tem influenciado? Quem são os amigos que não conhecem a Jesus que você tem caminhado de perto? Por isso, a primeira característica ou a dura que Jesus traz é: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O cristão não vive isolado. Eu não peço que Deus os tire do mundo, só peço que os livre do mal. Mas eu continuo na expectativa de que vocês continuem no mundo. Segunda característica dessa crítica é que é que na terra aonde nós vivemos, ou a terra ou o mundo, não tende a melhorar. O texto diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. A ideia não é que o mundo seja sem sabor e que os cristãos os tornam mais saboroso.
consigam fazer deste mundo um mundo melhor. A ideia de que se possa tornar o mundo mais agradável a Deus é totalmente absurda, mas o que o mundo está apodrecendo é o que Jesus está dizendo. É que o mundo tende por si só ir à podridão, é como se faltasse qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de voz contrária. A tendência do mundo é se perder, e é fato, Por exemplo, pega uma criança recém-nascida, não ensina nada para ela. A minha pergunta para você: esta criança vai crescer de forma boa, com conteúdos bons, numa direção boa, ou a tendência dela é ser pervertida? Porque eu penso o seguinte: eu gasto muito tempo com os meus filhos tentando ensiná-los. Minha mãe gastou muito tempo comigo tentando me ensinar. Minha mãe era jogo duro, ela linha dura, paraibana, escreveu, não leu, a colher de pau comeu lá em casa. Era de fato assim. Escreveu, não leu, a gente apanhava. E apanhava 3 vezes ao dia, eu e meu irmão mais novo. Os dois da ponta, um mais velho e o mais novo, super mimado, super tranquilo. Agora, eu e o meu irmão mais novo, cara, eu vou falar um negócio, a gente padeceu no paraíso. Escreveu, não leu, minha mãe gostava da coisa. Ela nos orientava. E o que eu percebo é, mesmo assim, vira e mexe, havia uma tendência, até mais frequente do que eu pensava, havia uma tendência minha por ser errado. Eu olho para os meus filhos, há sempre uma tendência para ser errado. Eu olho para minha esposa, nunca vi essa tendência. Nunca vi. É o contraponto da família. Mas sempre há uma tendência por ser errado. Verdade ou mentira? Pega uma criança, não ensina nada para ela. Qual é o resultado que a gente espera dela? Por isso, o que Jesus está constatando é que este mundo, ele tende por si só a se deteriorar. Este mundo, ele tende por si só a apodrecer. Este mundo, se não existirem vozes de referência, o que vai acontecer é que ele se perde. Não tem jeito. E é interessante de pensar como o próprio Paulo ensina a Timóteo, no texto de 2 Timóteo 3,1, ele diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aí você continua a ler o texto, que Paulo está exortando a Timóteo, o jovem Timóteo, pastoreando uma igreja em Éfeso, Paulo vai ensiná-lo dizendo: saiba de uma coisa, os últimos tempos sobrevirão tempos terríveis, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. O que eu estou querendo que vocês saibam é que quando nos aproximarmos do fim, nos últimos dias, os tempos serão terríveis, porque há instaurado na nossa sociedade, no nosso mundo, na nossa terra, uma condição padrão de se perder, já é instituído isso. E isso vai piorando a cada dia que passa, a cada dia que passa, a cada dia que passa. E eu gosto muito desse conceito bíblico, quando ele traz a mim e a você a realidade de que, escuta, não tenha muita esperança nesse mundo, porque este mundo ele está perdido e o seu DNA tende à perdição. E eu gosto muito porque ele se coloca em contraponto, inclusive, por exemplo, como a doutrina da reencarnação. A doutrina da reencarnação, ela diz o seguinte, que você quando reencarna, você estava no mesmo nível, ou um pouco melhor da sua vida anterior. E aí você vai evoluindo. Então o que a doutrina está nos ensinando, é que quando eu olho para mim ou para você, nós somos seres evoluídos reencarnados. Significa que se eu fui evoluído, eu estou um pouco melhor do que eu estava antes, mas eu olho para a nossa sociedade e eu não enxergo essa melhora. Eu olho para essa nossa sociedade e eu vejo que não há solução, pelo contrário. Essa sociedade se torna cada vez mais perdida. Tão perdida que quando chega alguém pregando algo novo, o que Jesus Cristo viveu se vive hoje. Vai uma multidão atrás desse povo, querendo escutar o que está sendo falado, o que está sendo dito, uma proposta de esperança, porque de fato este mundo,
Ele não traz isso para nós. Por isso a Bíblia deixa muito clara a ideia de que na terra, neste mundo, não há a tendência de melhorar por si só. Pelo contrário, é como uma criança sem referência, sem educação, sem pai ou mãe, sem tio, sem avó em cima, dando a direção. Vai se perder, vai se perder. E Paulo vem exortar Timóteo dizendo, cara, presta atenção nos últimos dias. Como é a marca deste povo? Leia esse texto de Timóteo, 2 Timóteo 3:1, e a partir do 2, e veja se não caracteriza os nossos tempos. Por isso, a terra, o mundo, não tende a melhorar. E o terceiro esclarecimento da crítica ao cristão, ela é óbvia, ela é conclusiva. Por isso o cristão é a solução para a terra, para o mundo. Ele diz, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Precisamos ser diferente dos homens e das mulheres deste mundo. Nós precisamos ser diferente dos homens e das mulheres deste mundo. O texto mostra que nem há tanto a necessidade de escrever o que o texto está dizendo. Que o texto por si só é óbvio, é algo perfeitamente óbvio. Vocês são. Vocês são. Significa que esse mundo está perdido, esse mundo está numa direção errada, mas vocês são. Vocês são a solução. Vocês são a direção. Vocês são o que impede do mundo piorar. Vocês são aqueles que mostram o caminho para este mundo desorientado. Deus estabelece, sem dúvida alguma, fontes de estruturação para a nossa sociedade. Por exemplo, você olha o Estado é estabelecido por Deus com a sua autoridade de estruturar e executar leis. Você olha para a família é estabelecida por Deus para trazer os princípios e valores corretos. Entretanto, é a igreja que vai pontuar o Estado, é a igreja que vai pontuar a família, é a igreja que vai trazer princípios e valores. Tanto é verdade isso, que se você vai para alguns livros da Bíblia, como o livro de Miqueias, você vai ver uma dura bronca do profeta, primeiro aos líderes do Estado. Vai dizer, escuta, vocês estão massacrando o povo, tirando a comida deles, vendendo o espaço deles, para que vocês se tornem cada vez mais ricos. Depois, ele pontua uma dura crítica à liderança religiosa. Se alguém pagar algo mais, vocês vão ensinar o que eles querem ouvir. Olha o que o profeta está dizendo. Liderança religiosa. Se alguém pagar algo mais, vocês vão ensinar o que eles querem ouvir. Depois ele faz uma dura crítica ao povo. Vocês gostam e vivem na mesma balança dessas duas outras esqueci a palavra. Categorias de pessoas. A liderança religiosa e a liderança política. Vocês estão no mesmo patamar. Vocês não se levantam como voz contrária. Portanto, existe sim duras críticas. Quando você pega, por exemplo, o livro de Sofonias, você vai ver uma dura crítica à liderança religiosa. Há sempre duras críticas de Jesus a esse grupo. Entretanto, a solução continua sendo a igreja que representa a Jesus Cristo neste planeta, nesta terra, neste mundo. Quando Jesus está ensinando e aquela multidão vem atrás, sedenta
por algo novo que possa suprir todas as necessidades, todas as carências, todos os vazios, todas as buscas, Jesus, em vez de falar à multidão, ele senta com os seus discípulos, próximos à multidão, e ele começa a ensinar os discípulos, como quem dissesse: está vendo a sede dessa multidão? Vocês é que tem que ir lá e saciar essa sede. É de responsabilidade de vocês ir lá e fazer exatamente o que eu estou fazendo agora. Se eu escolhi no movimento que eu faço, de ensinar, de pregar e de curar, e isso eu estou fazendo em 2 momentos únicos, com um monte de conteúdo teórico e um monte de conteúdo prático, o meu desafio a vocês é que vocês façam o mesmo. São vocês que vão chegar nessa multidão sedenta e vão ensinar, vão pregar e vão curar. São vocês que são para eles a referência daquilo que eu sou. Por isso, eu me sento com vocês, para que vocês sentem com eles, para que vocês os influenciem, para que vocês cheguem neles. Porque é um povo que continua sedento, perdido. E se vocês não fizerem nada, o que acontecerá é que eles se perderão cada vez mais. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é tão interessante essa palavra de Timóteo, quando Paulo ensina Timóteo, que ele está ensinando a um pastor, a um líder de uma igreja, dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E quando você lê a descrição, você vai ver que há uma descrição dos homens, da terra, do mundo, mas também há uma descrição da liderança da igreja, onde aqueles homens, líderes da igreja, são tão pervertidos que não fazem diferença nenhuma, que não chegam lá e não apresentam uma caracterização forte de como se portar numa sociedade perdida, ou como a sociedade perdida pode sair da perdição. Ele faz uma dura a eles. Por isso, o que a Bíblia propõe é que o cristão é a solução para a terra e o mundo. Quando você vê o que o próprio Jesus disse em Mateus 5,20, ele diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que eu quero que vocês saibam é que a vida de vocês tem que ser muito superior à vida daqueles que se apresentam nessa sociedade tão perdida como os donos da orientação para essa sociedade. A vida de vocês tem que ser muito superior. A vida de vocês tem que ser infinitamente superior. E se isso não acontecer, se a vida de vocês não for muito superior, tenho minhas dúvidas se vocês são aqueles que entrarão no reino dos céus. Porque os que entrarão têm uma vida dessa forma. E aqui, gente, vai uma reflexão para nós. Quem segue a Cristo, de fato, é totalmente transformado. E eu volto àquelas frases que eu escutei do Billy Graham e do pastor Ari Veloso. Quando o pastor Ari Veloso pregava naquela igreja para 2, 3 mil pessoas, ele dizia: se 30% desse auditório entendeu o que salvação é, eu estou feliz, mas eu acho que nem 30% desse auditório entendeu. Quando o pastor Billy Graham, na sua biografia, ele dizia: se 20% da população para quem eu preguei, e ele pregou para milhares de pessoas, entendeu o que salvação é, eu estou feliz. O problema é que a maior parte de nós vivemos perto do saleiro, estamos perto da candeia, mas só que nós não somos sal e nem somos candeia. Estamos enganando a nós mesmos. Porque a salvação, ela traz uma transformação de vida absurda. Lá no prédio novo tem uma parreira, um pé de uva. E quando a gente chegou para mudar, ele estava desamarrado e estava solto. E eu vi aquele negócio todo esquisito. Eu falei assim: cara, isso é um galho morto de uma árvore qualquer. Eu pensei, isso não vai dar em nada. Talvez quando
as meninas da decoração, paisagismo entrarem aqui, a primeira coisa que elas vão fazer é passar a foice nesse galho seco. Mas alguém foi e amarrou o galho seco. Gente, o que eu comecei a ver foi que brotou um verdinho ali assim. Um nada, um verdinho. De repente, começou a encher de folha aquele negócio. E até que há 3 semanas atrás, surgiu o primeiro cachinho. Eu estou apaixonado por aquele negócio. Eu vou e rego. Eu nem sei se pode regar ou não, mas eu rego. É tanto amor que eu faço. Eu vou, cara, como você tem me ensinado. Aí plantaram as palmeiras, eu vou lá, rego. Começou a chover hoje, eu falei, graças a Deus, as palmeiras estão sendo irrigadas. Porque é o seguinte, a tendência de palmeiras é morrer. Sempre tem que ter algo externo para trazer alegria para a palmeira. É ou não é, Tião? A tendência da palmeira, nunca vi uma palmeira mundial. Nunca. Então tem que ter algo externo. Pode ir embora até, eu sei que você já está chateado. Pode se levantar e ir embora. Eu sei que você não gosta da verdade. O fato é que o natural da parreira é produzir fruto. Eu achei aquilo tão interessante. Como enxergar aquelas coisas. Lembrando de João 15, pelos frutos vos conhecereis. E eu vou olhando dizendo, cara, o ser cristão é ser conhecido pelo fruto. O ser cristão é aquele que vai saciar a fome, o desespero, a angústia interior dessa população, dessa terra, deste mundo, que tem corrido atrás de qualquer tipo de coisa para se assegurar, que vê uma crise, na crise está tão insatisfeita, que larga a sua profissão, larga tudo o que tem e vai morar no exterior para simplesmente ver se há segurança e se há estabilidade, porque ele não consegue mais adquirir, porque a crise trouxe, e eu fico pensando, gente, será que a gente ainda não entendeu? Que o ser cristão é viver no meio da crise. Eu gosto muito quando Paulo chega para um outro jovem, Tito, e diz, a razão pela qual, em Tito 1, verso 5, eu o coloquei em Creta, é para que você organizasse o que ainda falta ser organizado. E Creta vivia um tumulto, uma bagunça. Creta estava totalmente podre, sem direção. E aí Paulo chega para ele e diz, escuta, eu estou te colocando aí, porque o que eu quero é que você organize o caos. Porque uma das coisas que eu e você como cristãos temos que entender, é que este mundo está perdido e a solução para este mundo sou eu e você. Porque Jesus Cristo nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu preciso falar de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso estar no mundo anunciando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que não há outro caminho, que não há outra verdade e que não há outra vida fora de Jesus Cristo. Portanto, o cristão é a solução para a terra, para o mundo. E aqui a gente pode perceber algumas coisas a mais. Ele diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele diz, escuta, se você que é sal se perder, se você que é sal perder a sua capacidade de salgar, como é que este mundo terá solução? Não terá, porque aquele que deve ou que precisa ser a diferença, deixou de ser diferença. Interessante é que quando a gente pensa no sal da terra, o sal da terra ele tem uma conotação negativa. Ela é negativa porque ele ele impede, ele não proporciona um ambiente saudável para a deterioração. O sal servia para conservação. Naquela época não se tinha geladeira, não se tinha refrigerador. Então para purificar ou para manter
sem impurezas um determinado alimento, eles salgavam todos, como é o charque, a carne de sol, o bacalhau, sem a necessidade de refrigeração. Então ele diz, escuta, o que impede este mundo que por default ele vai se tornar perdido, são vocês. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra, e se vocês se tornarem insípidos, sem a capacidade de salgar, vocês não servem para mais nada. Em vez de ser o agente de transformação, vocês vão ser jogados no chão e pisados por todos. Não tem significado ou valor nenhum. Agora, vamos pensar um pouco. Qual é a característica da salinidade do cristão? É o seu caráter. É o seu caráter descrito nas bem-aventuranças. São aqueles que são mansos, são aqueles que são humildes, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Estas marcas de caráter, me tornam sal. Me tornam um sal com significado de fato. Se o objetivo do jogo, se o propósito do jogo é eu me aproximar de Jesus Cristo, e conforme eu me aproximo de Jesus Cristo, eu me torno mais parecido com Ele, e gente, presta atenção com isso. Quando você pega o seu filho e você diz, eu não quero que você ande com fulano de tal. Eu vivo dizendo para os meus filhos, eu não quero que você ande com testa. Porque a Bíblia nos ensina que as más companhias corromperão os bons costumes. Vocês vão se tornar igual o testa, conforme vocês andam o testa. E eu não quero isso para os meus filhos. Verdade ou não, Valtemir? A gente não quer isso. Então o que eu faço? O que eu faço é ensinar para os meus filhos o seguinte. Cara, se vocês começarem a andar como testa, vocês vão se tornar parecidos com o testa. É isso que vocês querem? Agora, conforme vocês vão andando junto de Jesus Cristo, vocês vão ser influenciados por Jesus Cristo e vocês se tornarão parecidos com Jesus Cristo. Porque o relacionamento, ele tem a capacidade de transformar a pessoa à imagem do outro. Tanto para o bem como para o mal. Por isso que cristianismo não é algo que eu sigo, mas é alguém que eu sigo. E este alguém é que me transforma. Eu não vou ser transformado por obediência a princípios. Eu vou obedecer a princípios porque eu fui transformado por aquele que define estes princípios. Eu me torno parecido com ele. Por isso a salinidade do cristão é o seu caráter. E para ter eficácia, o cristão precisa se conservar a sua semelhança com Cristo. Assim como o sal deve preservar a sua salinidade. Sabe o que eu penso? Eu penso que a gente está perdendo a capacidade de salgar, discutindo coisas que não são de fatos importantes. Por exemplo, eu tenho brincado em relação à tatuagem. E tem gente para mim que vem com uma pretensão bíblica dizendo, Levíticos diz que ninguém pode marcar o corpo. O contexto de marcar o corpo naquela época era bem diferente do que é uma tatuagem hoje. E quando você mostra que naquela época se marcava o texto para se identificar o Deus, marcava o corpo para se identificar o Deus que você cultuava, a pessoa vem com um contra-argumento e diz, mas a tinta que se usa faz mal ao corpo. Eu falo assim, então vamos conversar algumas coisas. Você quer discutir se nós estamos nos tornando parecidos com o mundo ou não? Então vamos tentar trazer princípios e valores inteligentes. Porque como cristão, a gente não pode simplesmente dizer é pecado ou não é. O que é que a Bíblia diz? Para eu não simplesmente me tornar parecido. Porque é o seguinte, se você diz que a tinta é diferente e não pode marcar o corpo, a minha pergunta é, quantas pessoas você reconhece que retocaram a sobrancelha ou fizeram o contorno da boca com a mesma tinta e o mesmo processo? Minha mãe,
que condena meus irmãos, meu irmão, minha irmã e alguns outros integrantes da família porque é tatuado, ela tem a sobrancelha e a boca contornada. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É a mesma tinta no mesmo processo. Aquelas mulheres que perdem os seios e que têm que fazer o mamilo por tatuagem, é a mesma tinta e o mesmo processo. Então não é esse o argumento. Qual é o argumento? Na minha opinião, é você não se tornar como o mundo. Primeiro, se todo mundo está fazendo, você não tem obrigação de fazer. Se todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo está fazendo, é que você fará. Segundo, tem muita gente fazendo tatuagem, gastando uma fortuna com tatuagem, tirando o dinheiro que se colocaria para casa, ajudaria uma outra pessoa, ajudaria a igreja, deixando as contas de casa por pagar, gastando 1.000, 1.500, 2.000 reais numa tatuagem. Falei, isso está errado. Isso não é seguir a Cristo. Terceiro, se você faz tropeçar o seu amigo, então você não deveria fazer. Você não deveria fazer. Quarto, qual é o significado do que você está fazendo? Qual é o conteúdo dessa tatuagem? Uma caveira tocando baixo? Um dos meus filhos veio me pedir isso. Não vou dizer qual dos dois toca baixo que definiu por uma caveira tocando baixo. O não ser igual ao mundo nos faz pensar como Cristo faz. Não ser igual ao mundo é não ser legalista, mas ser transformador, agente de transformação do mundo. Não ser igual ao mundo é não trazer as coisas do mundo e tentar justificar se pode ou não. Não ser igual ao mundo é ser diferente do mundo. Porque o que Cristo está propondo é o caráter. Cara, você gastar mais dinheiro que tem numa tatuagem, isso é falta de caráter. Cara, você machucar os outros porque você está fazendo uma tatuagem, isso é falta de caráter. Cara, você colocar uma imagem com significado errado, quando você prega que você segue a Jesus Cristo, aquilo você não acredita, isso é falta de caráter. Agora você vê que a tinta é usada, é diferente, e que você não deve marcar o corpo como... Isso é falta de conhecimento. Não são os argumentos. Não são os argumentos. Da mesma forma como vem muita gente para mim dizendo, dia 31 de outubro é dia de Reforma Protestante ou Halloween. A gente vai chegando em outubro, nós pastores somos entuchados de perguntas e inquietações. Você tem que pregar. O crente está levando o filho para o Halloween. Pode ou não pode? Então, o que é que está por trás de tudo isso? Que fere o seu caráter e o seu princípio. E os seus princípios, que vão torná-lo diferente em relação a Jesus Cristo. O que é que você está fazendo com os teus filhos que promove ou os traz mais próximos de Jesus Cristo? Você explicar que essa festa não tem nada a ver é algo positivo? É ao contrário, deixá-los também ir, entendendo que ali também é positivo? Cara, vai de cada um. Porque para mim, a minha preocupação não é deixar ou não o meu filho ir numa festa de Halloween. A minha preocupação é eu chegar no meu filho cheio de legalismo, você não pode ir porque é a festa das bruxas, e enquanto isso eu maltrato a mãe deles. Enquanto isso, eu não pago as minhas contas. Enquanto isso, eu não sei tratá-los em amor, eu não sei ter uma conversa em amor fundamentada dizendo escuta. Enquanto isso, eu estou vivendo um monte de outras coisas que meu filho vai virar para mim e vai dizer, pai, muito bacana o seu legalismo, mas a sua vida não tem nada a ver com o cristianismo, eu não quero esse Deus que você segue.
Porque é um Deus que vai sempre em favor daquilo que você propõe, mas não é um Deus que transforma a sua vida de fato, se tornando mais parecido com Ele. Portanto, o que vai definir se sim ou se não, eu particularmente acho que tem muito mais a ver com como eu vivo com Cristo, como eu caminho com Cristo, como eu me posiciono com Cristo. Isso vai influenciar muito mais a vida dos meus filhos do que qualquer tipo de proibição a festas e assim por diante. Da mesma forma que estes mesmos pais que causam um escarcéu danado por causa de Halloween, estão fazendo festas nas suas casas aos sons de Anitta e Pablo Pilar. Ok? Vilar. Eu não sei, você sabe. Porque eu não escuto. Para falar que não escuto, pela primeira vez que eu escutei foi hoje. E fiquei chocado. E fiquei pensando, gente, a igreja está batalhando, indo às ruas, falando um monte, querendo destruir um monte de ideologia de gênero, onde já se viu homossexual, ao mesmo tempo, dentro da sua própria casa, a erotização das crianças rolando solto, por indivíduos altamente questionáveis. A minha pergunta é: o que é pior? O que é que vale de fato? Por isso, ele diz no conteúdo, na continuação, dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na sua casa. É verdade que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas por derivação, ele disse que nós somos a luz do mundo. Porque nós caminhamos com Jesus. Porque nós nos relacionamos com Jesus. Porque nós convivemos com Jesus. Nós somos transformados por Jesus. E da mesma maneira como Jesus é, nós nos tornamos. Se Ele é a luz, nós nos tornamos luz. Se esse mundo tem por si só a capacidade de se perder, precisando da luz de Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo somos nós, brilhando como luzeiros no meio de uma geração depravada e pervertida, corrupta. Essa é a proposta da Bíblia, que a gente brilhe dessa maneira. Que eu seja a referência, ao mesmo tempo que eu impeço a deterioração, sou eu que indico o caminho. Eu acho tão interessante que eu acho que o que eu e você precisávamos fazer é falar mais que somos contrários. É mostrar mais o que está errado. É dizer verdadeiramente o que deve e o que não deve ser feito. Que cristão pode beber? Pode beber sim. Tem gente que chega para mim e diz: olha, sabe o que falam da sua igreja? Que na sua igreja é liberado beber. Eu falo assim: olha, na minha igreja fala que é liberado beber porque na Bíblia diz que é liberado beber. A Bíblia não condena o beber. A Bíblia não diz que é errado o beber. Em nenhum momento a Bíblia disse isso. Pelo contrário, quando você vê a mãe do rei Lemuel, em Provérbios 31, ensinando o seu filho, ele diz assim: não fica bem a você que é rei, ser dado a bebida forte. Dá a bebida forte para quem está triste, para quem está abatido, para quem está precisando de consolo. Da mesma maneira, como Paulo no Novo Testamento diz: vocês não devem se embriagar com o vinho, o qual promove dissolução, mas devem se encher com o Espírito. E aí sair por aí falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu segurei meu filho para beber até os 18 anos de idade. Quando ele fez 18 anos de idade, eu disse: a partir de agora você pode beber pouco comigo. E vai aprender a beber. Porque você precisa aprender, ter referência. Quem me conhece,
Ultimamente até que eu tenho bebido um pouco mais, mas eu não sou de beber. Agora minha esposa, essa gosta. Quem me conhece sabe que eu não sou de beber, mas os amigos que eu ando, o Costa, não vou falar o nome dele, o Costa gosta. A Bíblia condena isso? Não, não condena isso. O que a Bíblia diz é que eu tenho que ser diferente do mundo. Significa se a bebida me faz não ter o controle sobre mim mesmo, e eu não sei beber algo que é limitado, então eu não devo beber. Porque se eu bebo e perco o controle, então eu tenho que parar. Se a Bíblia diz que o beber vai escandalizar o meu próximo, então eu não tenho que beber. Porque a bebida em si não tem problema nenhum. O primeiro milagre de Jesus que ele fez foi transformar água em vinho. Aí tem gente que vem na cara de pau para mim dizendo, não, mas naquela época o vinho era diferente. Diferente o caramba. E Jesus era bom de vinho, que ele transformou num vinho melhor ainda. Ele sabia o que era bom vinho. O que eu não posso é ser vencido pela bebida, e nem que a minha bebida vença o meu próximo. Então eu tenho que saber me posicionar. O que eu preciso é ensinar meu filho a beber. O que eu preciso é me controlar na bebida. O que eu preciso é saber que o beber, eu vou derrubar outras pessoas. Por isso, como, com quem, onde, quanto, tem que ser administrado por mim. A Bíblia diz, vocês são referências. E a referência aqui, gente, não é só postura de comportamento. A luz é a direção para a alma. Você está perdido e precisa ser achado. Você está brincando com a sua eternidade inteira. Porque nesta vida a gente vai passar por provação. Mas no futuro, a gente será beneficiado. Então o meu problema é você não entender o seu futuro. E eu estou aqui para te falar do reino. Pregar o evangelho para você. Porque até agora o que eu falei de tatuagem, de bebida, de música é ensino. Quando eu chego dizendo você precisa de um rei novo, você precisa entregar sua vida para Jesus Cristo, você precisa caminhar com Ele, só Ele te salva, isso é pregar o Evangelho. E o que nós precisamos como cristãos é ensinar e pregar. Ensinar e pregar. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Martin Lloyd Jones diz, a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no princípio a odeie. Se eu souber, de forma individual, me postar, sendo sal e luz, o que Jesus Cristo nos ensinou, quando Ele ensina aqueles que são próximos a Ele, os discípulos, nós alcançaremos as multidões, mesmo a princípio, tendo ódio delas. Colocando o dedo na ferida, mostrando que eles estão errados, dizendo que precisa ser modificado, apontando como sal, que é antisséptico, que é jogado na ferida, que arde, mas que dá sabor, como luz que muitas vezes cega, mas ao mesmo tempo traz a claridade e a clareza de onde deve ser andado. Por isso,
Jesus chega dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. O que Jesus Cristo está propondo é que a gente seja diferente, mas que a gente haja diferente. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Sabe o que significa, gente? Significa que eu tenho que ser diferente nesse mundo que eu estou vivendo. Significa que talvez eu tenha que mudar um monte de coisas para que os outros possam ver Jesus Cristo na minha vida. Significa que este mundo está sedento, está imerso num consumismo, num imediatismo, num hedonismo. É um mundo onde os nossos jovens não sabem beber, não sabem ir para uma festa. Esses dias eu perguntei para o Pedro: Pedro, qual a diferença entre você e os seus amigos? Porque se eu não sou diferente dos meus amigos, eu não estou vivendo a Cristo. Qual a diferença entre você e os seus amigos? Ele disse: pai, eu tenho ido a algumas festas para me divertir, os meus amigos têm ido somente para beber. Encher a cara e se perder. Assim, eu não. Eu tenho ido para me divertir. Eu tenho ido para aproveitar o lugar. As pessoas. Eu fiquei olhando meus filhos no casamento da Memel e falei assim: cara, eles se divertem. Sem precisar de nada mais. Graças a Deus por isso. Por isso o que eu fico pensando é o quanto a gente está sendo de referência. O quanto a gente tem ilustrado o caminho sem legalismo. Quando Jesus Cristo entra na nossa vida, eu não preciso dizer que eu sou cristão. Ele testifica a meu respeito. Eu tenho um avô que fez parte do exército. Ele foi coronel, foi para a reserva como marechal. Treinado a ser autoridade. Uma das coisas que eu mais admirava no meu avô é como ele conseguia entrar num ambiente. E ele era tão treinado, tão capacitado, que quando ele entrava no ambiente, o ambiente o respeitava por aquilo que ele era. Parecia o Darth Vader. Ele entrava, o pessoal ficava até com medo. Eu tenho recordações dele entrando no salão de cabelo, né, o cabeleireiro. E ele entrava e o pessoal parava. Chegou o coronel. Quantos dos teus amigos interrompem uma conversa maliciosa quando você chega? Quantos dos teus amigos propõem coisas escusas a vocês, mesmo sabendo quem você é? Porque quando Jesus Cristo entra na minha vida, eu não preciso ir a público dizer: creio em mim porque eu sou cristão. Porque eu sou cristão. Eles vêm até em mim, dizendo: o que é que vocês creem? Que eu quero crer no que você crê. Eu não preciso me defender. Cristo me defende. Eu não preciso trazer afirmação. Cristo me afirma. Porque é uma mudança de dentro para fora. É daquilo que eu sou para daquilo que eu faço. E os outros percebem a mudança daquilo que eu sou por aquilo que eu faço. Gera-se um temor, um ódio, um medo, mas gera-se um respeito, um desejo, uma inveja. O que o mundo está precisando? De homens e mulheres que se posicionam como cristãos. Que Deus nos levante e assim brilhe a nossa luz diante dos homens.